Bom, existe uma lei oculta que ninguém quer que você saiba. E eu juro pra você que não é clickbait. É a parada mais real e sincera que você já ouviu sobre a atração. Esse vídeo, eu vou colocar o óculos, tá, rapaziada? Eu não gosto de colocar óculos porque eu tô me conectando com você, eu tô conversando com você, eu acho um pouco falta de educação. Eu preciso olhar nos seus olhos. E pra mim, eu imagino que os seus olhos seja a bolinha da câmera. Mas como tá muito sol, que eu tô no meio dos Alpes suíços, e tá muito, a neve reflete muito, e o olho ele fica bem pequenininho, então eu vou colocar o óculos para poder me expressar melhor e ficar com a vista menos dolorida, vocês me dão licença, tá? Então vamos lá. Eu vou parecer um X-Men, vou parecer o Ciclope, vou parecer o Balenciaga da Oakley, mas vamos lá. Cara, existe um conteúdo, principalmente sobre o Transurfing, que é um conceito que eu estudo uma série de livros, né, de um russo quântico, um cientista quântico russo, maluco, que fez uma filosofia de sucesso muito valiosa, que mudou minha vida, e também as leis herméticas, que é uma coisa que eu comecei a estudar há pouco tempo, gosto muito, sempre fez sentido, e talvez eu fale um pouquinho sobre isso lá na frente, mas eu preciso preparar o terreno para falar sobre isso. Eu não posso simplesmente falar sobre leis herméticas e Transurfing sem preparar vocês, ou sem preparar a mente de vocês. Mas pode ter certeza que eu só tenho isso que eu tenho na minha vida, eu só consigo viajar o mundo, eu só consigo viver onde eu quero, ter exatamente o que eu imagino ter por causa dessa lei que eu vou falar agora para você nesse vídeo. Tem uma coisa, uma frase que eu quero que você guarde, tá? Você não atrai o que você quer, você atrai o que você está preparado para receber. Escuta o que eu vou te falar agora. Por mais que você deseje algo muito, com todas as forças, você nunca vai conseguir ter essa coisa se você não estiver internamente alinhado e também internamente resolvido. Eu vou explicar para vocês. Existe uma coisa chamada merecimento. E a nossa mente, o nosso inconsciente, ele vibra. Tudo vibra. Tudo é vibração. Tudo é movimento. O universo é a mente. A mente é o todo. Eu não quero ser muito filosófico aqui, porque eu não quero soar um esquisitão que fala coisa sem sentido, mas eu vou tentar ser o mais coerente possível para eu não fugir do tema desse vídeo, tá? Por mais que, se depender de mim, vocês sabem que eu vou embora. Tudo vibra, tudo é energia. Vamos pensar até de forma científica. Tudo é um conjunto de elétrons e prótons e nêutrons. Tudo, absolutamente tudo que você vê. Ou seja, tudo é vibração. Tudo vibra. Quando você pensa alguma coisa sobre si mesmo, você está vibrando uma frequência. E isso não é algo holístico, algo espiritual. Não tem nada a ver com religião. É algo científico, tá? É muito mais que filosófico, é algo cientificamente comprovado. O ser humano vibra, as coisas vibram, tá? E dependendo do tipo de pensamento que você nutrir na sua cabeça, você vai vibrar de uma certa frequência. O que eu quero que vocês entendam é que se você quer atrair qualquer coisa na sua vida, você não precisa só querer essa coisa, você precisa merecer ela internamente. Você precisa trabalhar o teu interno para que você consiga vibrar nessa mesma frequência e atrair naturalmente o que você quer. Pensa que quando você quer alguma coisa, o que acontece é que você sempre vai achar que você tem que correr atrás e trabalhar duro para ter aquela coisa. Então eu vou dar um exemplo para vocês para deixar esse vídeo muito mais simples e menos viajado. Quando eu era um moleque, eu não tinha dinheiro para porra nenhuma, né? Era um moleque repetente, repeti 2 vezes no colégio, fali já 3 empresas, era um cara desacreditado, tinha 20 anos quando eu saí da escola, fui expulso de 2 escolas, uma por briga, o outro porque eu estourei bomba na porra do banheiro. Eu era uma peste, sofri muito, meus pais sofreram muito e eu sempre fui um moleque porra louca, né? E depois eu cresci, amadureci, mudei, mas eu sempre fui um moleque muito desacreditado dentro da minha família, eu sempre fui um moleque muito desacreditado pelos meus amigos e até por mim mesmo. E no fundo eu sabia que eu ia dar certo, eu não sabia como exatamente, mas eu sabia que eu ia dar certo. E quando eu comecei a querer dar certo na vida, eu queria muito dinheiro. E aí eu comecei a correr atrás de dinheiro. Aí, como eu queria muito dinheiro, qualquer oportunidade que surgia de trabalho, eu topava.
Qualquer oportunidade que surgia de dinheiro rápido, tigrinho, um novo site de não sei das coisas. Na época não tinha tigrinho, né? Mas um novo site que se você fazer tal coisa, você ganha dinheiro. Esse é um novo aplicativo que se você curtir não sei o quê... Cara, sempre existiu um malandro. Em toda a história da internet, da humanidade, sempre vai ter um malandro e um trouxa pra cair no papo do malandro, né? E eu caía nesse papo, direto eu caía nesse papo. E eu sempre arranjava um jeito de ter dinheiro fácil. Eu era aquele tipo de amigo que chegava pros meus amigos e falava: cara, eu arranjei uma nova forma da gente ganhar dinheiro e mudar de vida. Eu sempre fui esse cara. Eu queria muito. Só que é paradoxal. A minha frequência, ela tava vibrando eu quero. Porém, eu não mereço, porque eu nasci pobre. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar duro ou eu tenho que arranjar um esquema para ganhar dinheiro. A frequência que eu vibrava nessa época era de resistência, ou seja, eu queria muito uma coisa, mas eu queria tanto aquela coisa que eu colocava ela no pedestal, como se eu não fosse merecedor daquela coisa, e eu tivesse que ou ralar muito ou arranjar um certo tipo de esqueminha para ganhar dinheiro. E aí o que acontecia? Eu nunca conseguia ganhar porra nenhuma. Eu não conseguia ganhar dinheiro, eu não conseguia, nada dava certo. Eu fali 2, 3 empresas e todos os negocinhos que eu entrava, esqueminha que eu entrava, obviamente não dava certo. Depois de muito tempo, eu fui estudar esse conhecimento e eu percebi que eu estava vibrando na frequência errada. Foi no momento em que eu vi um vídeo do Flávio Augusto e ele falava sobre isso, só que com palavras mais racionais. Ele falou assim: no fundo do meu coração eu sei que eu um dia vou ser milionário. E eu estava acreditando tanto no projeto da Wise Up que eu assinei um cheque de 10 milhões de reais e coloquei uma data para eu pegar esse cheque. E quando ele falou isso, a minha mente explodiu. Porque na época eu estava estudando um conhecimento sobre lei da atração, sobre leis herméticas, sobre transurfing. E basicamente ele falou o que todos esses livros falam para você fazer. Ele falou sobre essa lei oculta da atração, que é você já ter a percepção de que você merece, de que você é digno disso. O que ele estava fazendo quando ele fez o exercício dos 10 milhões de reais? Ele estava deixando claro que já é meu. Você entende? Daqui 5 anos, esse cheque de 10 milhões, ele é meu. Eu só preciso acessar, eu só preciso buscar. E quando ele entra nessa frequência de que eu não preciso merecer, eu não preciso trabalhar duro, eu não preciso me esforçar além da conta, eu não preciso de cassino, de tigrinho, de encontrar um esqueminha, quando ele simplesmente pensou e começou a vibrar com a mentalidade de já é meu, eu só preciso acessar, foi que ele descobriu essa lei oculta da atração que funciona para basicamente tudo. Vamos supor que você acabou de conhecer uma mulher. E essa mulher é maravilhosa e você quer mantê-la na sua vida. E aí você encontra ela no Instagram, troca ideia com ela, conversa com ela e você consegue marcar um primeiro encontro. O que acontece depois? Você fica muito animado, certo? Você fica animado pro primeiro encontro, já que é uma mulher que você quer manter na sua vida, uma mulher especial. Só que quando você fica tão animado, mas tão animado, com essa vontade de... cara, eu preciso ter essa mulher, eu preciso conquistar ela, eu preciso fazer tudo certo. O que acontece? Você vibra a frequência de eu preciso merecer. Ou seja, no seu inconsciente você está dizendo que você não merece ela e que você ainda não é digno, por isso você precisa se esforçar além da conta para tê-la. Quando na verdade, a melhor mentalidade é a mentalidade de que essa mulher, ela já é minha. Eu só simplesmente vou me entregar e fazer tudo com intenção e com presença. A mesma coisa funciona para o amor, a mesma coisa funciona para o dinheiro. Você não precisa merecer nada. Você já tem tudo o que você quer. Em alguma variante sua, você só precisa acessar. Cara, é impossível ficar assim, ó, impossível. Você só precisa acessar. Se você tem a mentalidade de essa mulher já é minha, eu só preciso me entregar agora, ser presente, e simplesmente ser natural ou o mais natural possível, você não coloca ela no pedestal. Do mesmo jeito que você não coloca seu objetivo no pedestal. O seu objetivo, a mulher, não deve estar acima de você. Não deve estar no pedestal. Você não deve exaltar o teu objetivo, o dinheiro, a mulher ou qualquer coisa que você queira. Porque você, quando você faz isso, você inconscientemente vibra em uma frequência de preciso merecer.
Eu preciso ser digno. Eu não sou digno ainda. Mas Fê, como assim? Quer dizer que eu não posso querer tanto as coisas? Não. Você já viu a lei do esforço reverso? Basicamente consiste em descrever essa lei que eu estou te falando de forma mais simples. Quando você quer muito uma coisa, você acaba tendo que se esforçar demais e fica com medo de perder. Porque você quer muito ganhar dinheiro. Então você se esforça e acha que tem que trabalhar duro, tem que trabalhar de forma árdua. E tem, mas aí que tá. Quando você troca essa mentalidade por eu já ganhei isso, eu já tenho uma empresa, eu já tenho dinheiro, eu só vou me comportar como esse empresário e eu vou trabalhar, mas eu não vou trabalhar como se eu não merecesse, como se eu tivesse que provar que eu sou digno. Eu vou trabalhar como se eu já fosse esse cara. Eu vou trabalhar como se eu já fosse o cara que já tem isso. Eu vou falar com essa mulher como se eu já tivesse ela. Eu vou falar de forma mais natural possível, de forma mais tranquila, porque eu não posso colocar nada na minha vida no pedestal. Eu preciso vibrar uma frequência de que eu já tenho isso, eu só preciso acessar. Quando você tem essa mentalidade, tudo muda na sua vida. Tá, Fezão, mas aí você vem com esse papo filosófico, esse papo hermético, esse papo holístico. Você nunca foi esse cara. O que tá acontecendo com você, Fezão? Cara, quanto mais eu cresço, mais eu vejo que não tem como eu fugir do mundo espiritual. Quanto mais cético eu fico, mais eu percebo que eu não sei de porra nenhuma. E quanto mais lógica eu busco nas explicações sobre tudo o que aconteceu na minha vida, mais eu vejo que eu não consigo explicar nada. Tudo que eu pesquiso, tudo, rapaziada. Até se você olhar a minha história, as frases que eu escrevia no quarto, tudo que eu sentia na época que eu comecei a querer ser isso que eu sou hoje, tudo isso aqui, esse lugar que eu tô agora, na Suíça, eu anotei isso na parede do meu quarto. Era uma meta minha. Eu materializei a minha realidade. Tá, Fê, mas você não queria muito isso? Você não tinha muita vontade? Cara, aí que tá. Eu tinha vontade, mas na minha cabeça eu não precisava merecer isso. Eu já merecia. Eu não precisava me esforçar de forma árdua, porque eu preciso mostrar que eu sou digno pro mundo. Não, eu falei, mundo, eu sou digno dessa merda. Eu vou me trancar no quarto, eu vou trabalhar duro, mas na minha cabeça eu já cheguei. Eu só preciso acessar. Parece bobo, parece holístico, parece muito espiritual, mas funciona, cara. É o Fê que tá falando, não é qualquer coaching de papo merda falando isso pra vocês, sabe? Eu realmente acredito nisso hoje. Toda explicação que eu busco do universo, eu não consigo avançar com a ciência. Eu sempre acabo esbarrando no mundo espiritual. Eu sempre acabo esbarrando em algo sem explicação. Tudo que aconteceu na minha vida, tudo. Pode parecer bobo, mas quando eu olhei a foto da minha mulher hoje, antes de eu conhecer ela, em algum momento, eu brinquei até com o Luiz, né? Eu falei, Luiz, você duvida quanto que eu vou casar com essa mulher aqui? E eu nunca tinha falado com ela. Mas em algum momento, eu olhei pra foto dela e eu senti que ela já era minha, cara. Pode parecer bizarro falar isso, mas a mentalidade de que tudo que eu quero já é meu em algum lugar, eu só preciso colocar na minha cabeça que eu mereço, que é meu, e eu só preciso andar em direção a isso, tudo mudou, cara. Ir pra Suíça não é algo real pra mim. Esse que é o ponto, cara. A maioria das pessoas que eu converso, você quer saber uma diferença? Talvez você não esteja enxergando a diferença nisso que eu tô falando, porque é um assunto muito profundo e complexo. Olha só, tem amigos que eu converso e eu falo assim, eu nunca vou esquecer uma conversa que eu tive com meu amigo, que faz pouco tempo, inclusive. Eu fui lá visitar ele e ele tava falando assim pra mim, nossa, Fê, da hora demais seu carro e tal, sua BM eu acho muito linda, muito linda mesmo. Eu tô pensando em comprar um carro, você me ajuda? Eu falei, lógico, mano, vamos trocar uma ideia aí, que carro que você quer? Cara, Fê, eu pensei no Tigo. Aí ele tava apresentando uma marca de carro, o Tigo, né? Aí ele mostrou uns carros pra mim, eu falei, cara, bonito o Tigo, mas por que o Tigo? Ele falou, Fê, porque eu acho que dá pra pegar um carro da hora e um preço mais barato. Eu falei, mas cara, se você pegar um Tigo zero, você consegue pegar esse carro aqui por esse preço. Aí eu acho que eu tinha até oferecido um Audi pra ele. E na hora ele falou, não, você é louco, Fê. Não dá, cara. Tá louco, Audi não, cara. Deu risada e voltou a ver Tigo. Olha como parece bobo. E esse moleque
é um moleque que sempre falou comigo sobre prosperar, sobre ganhar dinheiro. Mas olha que interessante, na cabeça dele, ele não merece o áudio. Porque depois dele ter falado, não, você é louco, Fê, esse aí é sonho. Olha que interessante. Ele falou a palavra, esse aí é sonho. Como se esse carro fosse sonho. Só que o sonho, na concepção de uma pessoa comum, uma pessoa que não está desperta, eu chamo de NPC, com todo respeito, mas é um NPC porque ele não tem total consciência do seu potencial. O NPC, ele fala, não, você é louco, um áudio é sonho. O sonho para o NPC não se torna meta. O sonho do NPC morre com o NPC, porque ele acredita não ser digno e merecedor. Ele olha, não, você é louco, Fê, se eu tivesse esse aí eu tava estourado, tá louco, mas esse aí é sonho. Ele usou essa frase como se ele falasse assim, cara, esse aí é muito difícil um dia eu ter na minha vida. E aí eu percebi, caralho, eu não posso oferecer esse carro para essa pessoa porque ele não tem esse nível de consciência ainda. E tá tudo bem, ele não tem culpa disso, mas ele ainda não tá consciente. Ele não entende que esse carro pode ser dele. Ah, Fê, mas é mais caro, o cara é realista. Tudo bem, eu entendo o que você tá falando, mas se você se organizar, se você planejar, se você transformar todos os seus sonhos em metas, do tipo, é isso que eu quero, é isso que eu vou ter, já é meu, basta eu fazer isso, e nessa data eu vou acessar. Sabe por quanto tempo eu visualizava o volante da BM no banco do busão? Acho que por uns 6 anos. 6, 7 anos da minha vida. Eu jogava no Gran Turismo com a série 1 da BMW, hatch, hot hatch, tração traseira, amava, achava lindo. Falava, cara, acho tão charme esses carros hatch da BMW, série 1, nossa, que lindo, cara, charmoso. Um dia eu vou ter esse carro. Aí toda vez que eu tava no banco do busão, eu imaginava o volante da BMW e eu ouvindo música no fone. E eu já pensava, cara, um dia essa porra vai ser minha, já é meu, em alguma linha temporal, já é meu. Basta eu acessar. Só que aí que tá, ninguém para o cara paciente. Eu sempre fui muito paciente, nunca tive pressa. O que mata as pessoas é a pressa. Esse cara provavelmente queria um carro para 3 meses. E eu não. Eu sempre tive uma meta de que não importa o quanto demore, eu vou ser paciente e um dia eu vou acessar exatamente o que eu quero. Um dia eu já tenho a mulher que eu quero, eu já tenho o carro que eu quero, eu já tenho a casa dos meus sonhos. Em alguma linha temporal que eu ainda não acessei. Porém, se eu descobrir como que o cara que acessou se comporta, eu bugo a Matrix. Cara, eu vou te explicar isso. O último conceito desse vídeo para bugar a tua cabeça. No livro do Transurfing existe um conceito que chama o espaço das variantes. Basicamente é uma teoria quântica de que você, cada decisão que você toma, sabe aquela parada do efeito borboleta? Cada decisão que você toma divide em algumas linhas temporais. Você entende isso? Se você está assistindo esse vídeo nesse momento, existe uma versão tua que resolveu não clicar nesse vídeo. E essa versão tua, ela foi para um caminho diferente da que você está indo. Você decidiu clicar nesse vídeo e você está tendo acesso a esse tipo de conhecimento. Então você talvez esteja na variante certa. Como saber se você está na variante certa? Simples, primeiro olha se sua vida é do jeito que você quer. Ah, Fê, minha vida não é do jeito que eu quero. Eu não tenho o shape que eu gostaria, eu não tenho a aparência que eu gostaria, eu não tenho o dinheiro que eu gostaria, eu não tenho a mulher que eu gostaria, eu não tenho a casa que eu gostaria, eu não tenho o carro que eu gostaria, eu não tenho a profissão que eu gostaria, tá tudo errado, Fezão. Tá bom. O que você gostaria? Sai desse vídeo e anota. A aparência que você gostaria é sua, respeitando a sua unicidade, o teu jeito, as suas formas, tá? Pensa que é você, não é pra imaginar outra pessoa, é pra imaginar você, tá? E se você não gosta de você, vai se tratar, vai resolver isso na terapia, beleza? Então vamos lá. Imagina a aparência perfeita de você, o teu eu ideal. Imagina o carro que você seria apaixonado em dirigir. Imagina a mulher perfeita para você, a tua parceira perfeita. Imagina o trabalho dos sonhos. Imagina a casa dos sonhos. Se você conseguiu imaginar, pode ter certeza que talvez exista uma variante sua que já tem acesso a isso. Basta você acessar essa variante. Por isso que a gente volta no primeiro conceito do começo do vídeo. Se você achar que precisa merecer, buscar, correr, escalar a montanha para conseguir, você vai se esforçar demais e talvez nunca chegue,
porque você acha que você não é digno internamente e você está vibrando uma frequência diferente da frequência da sua variante que já conquistou. Beleza, vamos com calma. Quando você imaginar exatamente o teu eu ideal com tudo que você gostaria de ter, a segunda coisa que você tem que imaginar é como esse cara se comporta. Quem que é esse cara? Beleza, a minha variante que tem um shape foda, ela se alimenta muito bem, todo dia. Ela corre todo dia, na orla, ela treina todo dia, ela é foda, muito disciplinada. Ah, essa variante que tem o dinheiro, ela provavelmente largou o emprego e decidiu empreender. Uma coisa que eu gostaria de fazer, mas não tenho coragem. Então provavelmente eu estou na variante errada. Essa variante minha, que tem a profissão dos sonhos, tomou decisões melhores que a minha e acabou se formando na coisa certa ou acabou tirando um projeto da gaveta e deu certo. Cara, quem é essa variante que tem tudo que você quer? Esse é o negócio. Se você consegue se comportar como essa variante que tem tudo que você gostaria, você acessa e sintoniza com essa variante. Você começa a vibrar a mesma frequência que ela até o momento que você vai se fundir com ela. E as duas linhas temporais vão se fundir. Parece loucura, parece bizarro, mas foi exatamente isso que eu fiz. Eu vou contar um segredo pra vocês que dificilmente vocês vão ouvir em outro vídeo, tá? Presta atenção. Quando eu tinha 17, 18, cara, eu tô ficando velho. Tem gente que vive comentando, Fê, você tem umas histórias que você conta que é muito incoerente, do nada você muda de ideia. Cara, eu tô amadurecendo, eu tô crescendo, eu tô ficando velho, às vezes eu vou repetir história, às vezes eu vou esquecer a minha idade. É normal, você começa a crescer, fica velho, você esquece a idade, você muda de opinião, caralho. Você tem que entender isso. Mas enfim, quando eu tinha uns 18, 19, 20 anos, nessa faixa aí, quando eu comecei a querer mudar de vida, escrevendo na parede do meu quarto, eu lembro quando eu fiz meu primeiro vídeo, tá? E eu escrevi o roteiro dele. Quando eu escrevi o primeiro roteiro do meu vídeo, eu arrepiei todo, arrepiei meu corpo inteiro. Eu não sabia o que era aquele arrepio e eu deixei quieto. Depois eu postei o vídeo e eu arrepiei de novo. E eu falei, caralho, que loucura. E o meu primeiro vídeo viralizou. E eu falei, cara, talvez essa seja o meu negócio. A internet é o meu caminho, a internet é a chave para minha liberdade, para o meu sucesso. Isso foi o que aconteceu comigo, talvez seja outra coisa para você. É o que vibra o teu coração. Na época, a internet, produzir conteúdo, era o que vibrou o meu coração. Vibrou tanto que eu chegava a arrepiar. Eu tava andando, pensando no meu negócio, pensando no meu projeto, e eu arrepiava. Eu chegava no meu computador para trabalhar, estudava um negócio, aplicava e arrepiava. Chegou no momento que eu ficava coisa de meia hora, 20 minutos, 40 minutos arrepiado. E eu nem sabia que era possível ficar tanto tempo arrepiado assim. E aí chegou um momento que eu comecei a me assustar, de verdade. E aí eu pesquisei cientificamente por que meu corpo está ficando arrepiado, arrepios frequentes, e eu não achava uma resposta. E aí um dia eu falei com a minha mãe, que é muito espiritual, e ela falou, filho, procura no mundo espiritual, vê o que Deus quer te falar, o que os anjos querem te falar. Eu falei, pô, minha mãe talvez tenha razão, eu vou ir pro mundo espiritual, eu vou ver por que eu tô me arrepiando, porque isso estava me assustando de verdade mesmo. Eu tava arrepiando de forma muito frequente. E eu não me sentia mal, mas eu tava um pouco assustado, porque eu não entendi o que tava acontecendo comigo. Sei lá, o que tá acontecendo? Alguém quer falar comigo? O que tá acontecendo? E aí eu caí num vídeo. Arrepios, mundo espiritual. Alguma coisa eu pesquisei. E aí eu caí num vídeo falando assim, eu nunca vou esquecer, sinais de que o seu anjo da guarda está tentando se comunicar com você. Se eu falar, eu arrepio agora, cara. E aí eu cliquei no vídeo, era uma mulher super espiritualizada e ela falou exatamente o que eu tava passando. Exatamente. Arrepios frequentes com um novo projeto, com um novo hábito, um novo comportamento que eu tô aplicando. E aí ela falou a frase que mudou a concepção de vida que eu tenho hoje, tá? E essa frase mudou minha vida. Tanto que é a frase que tinha na cabeceira da minha cama. Assim que eu acordava, eu olhava essa frase. Ela falou essa frase que é: talvez o seu anjo da guarda seja você no futuro. Ó, eu tô até arrepiado. Talvez o seu anjo da guarda seja você no futuro te avisando que você tá escolhendo o caminho certo. E aí eu fiquei arrepiadaço de novo. E a minha frase da cabeceira da cama era:
meu eu do futuro é o meu anjo da guarda. E toda vez que eu arrepiava, eu entendi que era o meu eu do futuro se comunicando comigo para que eu continue nessa direção. Não é à toa que o primeiro arrepio surgiu quando eu terminei o meu roteiro. Eu tô arrepiado até agora mesmo, porque isso é muito real, isso é vocês, cara. Eu fui avisado para continuar a produzir conteúdo para vocês, eu fui avisado que eu ia chegar aqui, eu fui avisado. E talvez alguma variante sua tá tentando se comunicar com você, algum anjo da guarda, alguma versão tua do futuro tá tentando se comunicar com você, só que você não tem capacidade de enxergar, você não tem sensibilidade, você não tem tato, você não entende. Talvez exista uma farpa na sua cabeça, talvez você não sinta o arrepio ainda. Por quê? Porque você não encontrou o que você ama, mas talvez você se sinta incomodado, porque antes do meu arrepio era uma farpa na minha cabeça, era uma incomodação que dizia, você não tá no lugar certo. Eu vivia como um vendedor de shopping, alguma coisa na minha cabeça falava, você não tá no lugar certo. E eu não sabia explicar o porquê. E aí eu entendi. Esse cara se comunicava comigo o tempo inteiro. Só que eu nunca entendia. E depois que eu entendi, minha vida mudou. Eu comecei a simplesmente seguir minha intuição. Meu coração vibrava, eu arrepiava, eu falava, ok, é esse caminho que eu tenho que ir. E eu comecei a seguir todos os passos que meu eu do futuro ou meu anjo da guarda, sei lá o que é, falava para eu seguir. E hoje eu tô na Suíça. E um dos países que tinha escrito no meu quarto que eu queria visitar era os Alpes Suíços. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Espero que você tenha gostado. E se você quer se aprofundar no Transurfing, se você realmente eu buguei tua cabeça, te toquei com essa mensagem, eu gostaria que você entrasse na ordem no primeiro link da descrição e visse a resenha do livro Transurfing, que aí eu explico de forma profunda o que é o espaço das variantes e como você pode conectar com a sua variante de sucesso. Muito obrigado por esse vídeo e pela ordem.